Então, o objetivo é trocar umas ideias sobre alguns assuntos variados, né? Eu fiz alguns vídeos de música ali para exercitar a técnica, né? Para avaliar olhando, mas se alguém se interessar também e quiser comentar ou aprender ou trocar alguma ideia sobre algum desses assuntos, né? Eu acho que é interessante. Então, o objetivo trazer conhecimentos de uma forma geral, né, para trocar ideias e não tem caráter definitivo, porque é meramente introdutório, né, com relação a alguns assuntos. Eu vou trazer alguns temas que eu acho interessante para deixar registrado, eu quero colocar no canal ali se alguém se interessar, né, que dê uma acessada, e quando se interessar pelo assunto vai ter a minha opinião, pelo menos, né, no sentido introdutório do assunto, né. Eu vou falar um pouco do temperamento melancólico hoje, né, e então, ele serve muito para mim, porque pelos testes introdutórios que eu fiz, eu me considero, né, nesse temperamento também. Então, dá uma introdução do temperamento melancólico, né, dos quatro temperamentos, né, ele seria de uma pessoa mais introvertida, né, uma pessoa que tem, não digo timidez, mas uma pessoa mais não focada tanto no âmbito social, mais na parte introspectiva do nosso inconsciente, né. O melancólico ele está caracterizado, né, pelo que eu li, pelos estudos que eu vi ali, que eu estudei. Ele tem o elemento da terra, né, por ser uma pessoa mais fixa, não tão maleável, não tão extrovertida, né, e então ele tem o caráter da terra, né, o elemento físico seria a terra, e por estar fixo no chão, né, e também por ter aquele caráter seco da terra, né, então esse temperamento traz isso de uma pessoa que tem um temperamento mais, não é tão flexível, não é tão maleável, né? Mas também tem um caráter legal de ser muito profundo, de estar firme na terra, por mais idealista que seja, né? Então ele traz essa questão do elemento terra, de ser fixo na terra, né? De estar mais, ter essas dificuldades de sociabilidade, né? São elementos que tem que trabalhar, né? Eu vou dar alguns pontos positivos do temperamento melancólico, né? Ele está caracterizado como uma pessoa, né, perfeccionista, né? Então ele busca, como ele tem esse aprofundamento em si mesmo, ele busca uma certa de perfeição nas coisas que ele vai fazer. Por isso que leva tempo, né, para fazer algumas coisas, por isso que ele é lento no seu desenvolvimento, né, e busca profundidade, isso exige tempo, né. Então seria um pouco nessa questão de ser perfeccionista, né. Então, habilidoso porque ele busca alternativas, ele está sempre, né, na mente dele, na questão inconsciente também, trabalhando alternativas para melhorar essa busca da perfeição num trabalho, num estudo, num aprendizado de um instrumento ou num curso, né? Então, também ele está caracterizado como uma pessoa habilidosa, né? Ela busca, através dessa perfeição, buscar achar alternativas, isso ele vai criando habilidades, né? Se torna uma pessoa habilidosa no que ele está fazendo, com bastante profundidade no assunto, habilidade no que ele está fazendo, desempenhando, né? Em contrapartida, ele foca, ele perde um pouco do horizonte, né? E então também ele é caracterizado por ser bastante criativo, porque ele busca alternativas, nessa questão de achar alternativas, ele usa a imaginação, a criatividade, né? E como ele está focado na parte interna, ele tem essa questão de achar alternativas, padrões, né? Até muitas vezes inconscientemente, né? Provavelmente a pessoa que ela é melancólica também, ela vai ter essa questão de ser uma pessoa talvez intuitiva, né? Vai ter vários tipos de personalidade, né? No meu caso eu falo da intuitiva, né? Então o foco é a intuição, né? A primordial, a primazia no caso, né? A força maior, a habilidade maior estaria na intuição, né? Então, no próximo momento, num outro vídeo, eu vou buscar falar sobre o intuitivo, o introvertido, que daí é um tipo de personalidade que seria o INFJ, né? Num outro momento, mas aqui falar mais do melancólico, né? Então, é uma pessoa leal também, né? Por ser idealista, uma pessoa muito correta, busca muito um idealismo, né? Até moral, muitas vezes, né?
Então, essas são algumas características, né, básicas desse perfil melancólico, né. Então, pontos a melhorar, né, vamos dizer assim, pontos a trabalhar, né. Muitas vezes ele tem uma visão pessimista, né, de algumas coisas, porque como ele está muito focado na introspecção, na questão interna no caso do sujeito, né, ele não está focado nos objetos, ele tem esse sentimento com ele, é uma das características dele, não que necessariamente vai ser sempre assim, mas ele não é uma pessoa muitas vezes como um colérico, em alguns pontos como um sanguíneo, né, que ele é bastante, que as pessoas têm essa questão muitas vezes muito otimista e não cautelosa talvez de alguma coisa, então não é muito forte a questão do otimismo, né. Então ele é bastante crítico porque ele está num mundo mais intuitivo, mais introspectivo, né? Ele vê com muita cautela as coisas, com um olhar mais crítico, né? Então ele é muitas vezes caracterizado por uma pessoa crítica, né? Então é um ponto que ele muitas vezes tem que ser mais social, mais maleável, né? Até porque a personalidade dele, por ser terra e ser fixa, não tem essa maleabilidade do fleumático, né? E, então é um ponto que ele tem que trabalhar também a questão do crítico, né? Como ele é muito introspectivo, ele tende a sentir as coisas com bastante intensidade, tanto um sentimento como algumas coisas, ele tende também a sentir muitas vezes uma crítica ou alguma coisa, um sentimento vingativo, né? No primeiro momento, né? Então, porque demora, como ele é lento, né? A forma dele perceber as coisas e de colocar para dentro, né? E o que acontece? Ele vai acabar muitas vezes esse sentimento sendo remoendo, né? Isso, e acaba muitas vezes sendo negativo no sentido que ele tenta ser vingativo nesse sentido, né? Ele muitas vezes não é maleável, ele acaba colocando para dentro com bastante intensidade e daqui a pouco não teria tanta necessidade, né? Mas é uma das características também, né? Então, a questão de ser vingativo, né? Porque ele remoe demais algumas coisas na questão psicológica, né? Obviamente introvertido, já falei, né? Então a pessoa que é uma pessoa introvertida não é extrovertida, né? Bastante da energia dele vai estar na introspecção, não na questão social de buscar novos relacionamentos, novas amizades, porque ele não tem energia nesse campo, né? Ele está voltado para a parte subjetiva dele, né? Então, inflexível, muitas vezes, ou cabeça dura, né? Ele acredita naquela coisa e ele, como ele é seco da terra, ele tem dificuldade, né, em ser flexível. Então, um pouco, né, dessas características que o melancólico tem que trabalhar, né? Então, do modo geral, eu queria comentar sobre esse temperamento melancólico, né? Eu estou fazendo um teste nesse vídeo para ver como é que ele vai ficar em termos de tudo, né? E vamos fazer outros vídeos também para trazer outros assuntos, né, que a gente considera interessante debater. Aqui é uma busca, né, da questão da consciência, da gente se entender melhor qual é a nossa essência, qual é o nosso temperamento, nossas questões, nossas personalidades, né? Então é isso então. Muito obrigado.